Fala galera, tudo bem? Homem em campo novamente. E dessa vez, nosso convidado tem muita história para contar. Treinador, o último treinador do Náutico, que colocou o Náutico na primeira divisão. Dema, para mim é Dema, não é Valdemar. Tudo bom? Como vai, meu irmão? Orgulhoso aí de estar participando com você hoje, no seu programa, muito mesmo, não só pela amizade, mas pela pessoa que você é, a pessoa que você representa dentro do Náutico. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue atender a tudo aí, tomara que as perguntas não sejam difíceis, apesar que você saiba que eu estou sempre estudando, né? É verdade, a gente sempre tem conversado, você sempre tem falado, pontuado algumas coisas, a gente tem alguns assuntos bem interessantes para falar, Valdemar. Mas eu quero também começar, todo mundo sabe da dedicação que você tem ao ser humano, inclusive no programa da ESPN é falado isso, e eu queria falar primeiramente um pouco desse teu programa social que você tem desenvolvido lá em Realengo. Antes de mais nada, não para descobrir talentos, mas de melhorar a vida das pessoas e trazer uma formação melhor para os jovens. Me fala um pouco disso. É verdade, porque nós tivemos duas fases, né? A primeira foi na década de 80, né? Que era uma coisa muito forte, muito forte mesmo, com muitas pessoas participando. A ideia primeira foi porque eu fui nascido e criado em Realengo, sou suburbano, de carteirinha, e nunca abandonei meu bairro, não vou abandonar. E como eu fui nascido e criado lá, e casei com uma mulher de lá, tive filhos lá, eu achei que meus filhos também fossem ter amizades e também talvez fosse casar, conforme aconteceu com pessoas de lá. Então, a minha obrigação era tentar ajudar o bairro de alguma forma e fazer alguma coisa. Só que é muita coisa para se contar a respeito disso, dessa primeira fase. Nós criamos até uma festa junina, que nós tínhamos mais de 10 mil pessoas inclusas. Boa. São 4 finais de semana, eram 4 finais de semana, né? E era onde a gente arrumava dinheiro para sustentar o projeto, e tantas ideias que nós tínhamos, que era valorizar a natureza do bairro e a cultura do bairro. Ali são questões colocadas, coisas de educação, escola e coisa e tal. E a segunda fase agora, isso bem rápido, tá, Alexandre? A segunda fase agora, eu voltei de uma das viagens, trabalhando não sei em qual lugar exatamente, mas em 2017, eu vi a gente tinha um futebol lá em Realengo, que de muitos anos, né? De muita rivalidade, era uma coisa muito gostosa entre nós, e aí aconteceu da gente ter acabado um futebol, e normalmente tem a confraternização, e eu vi uma quantidade de crianças correndo descalço dentro do campo, jogando futebol. Falei, poxa, eu vou passar a dar treino para esses meninos aí. E pedi ao líder deles, e a eles também, que juntassem lá 20 meninos, eu estaria sem trabalhar, estaria de férias, então eu tentaria ajudar durante esse período. Quando eu cheguei nesse sábado seguinte para dar o treinamento para eles, após o futebol da gente, tinha 60 meninos, eu com a bola e um apito. E comprei uma quantidade grande de bolas de borracha, né? E essa bola de borracha ela é de iniciação esportiva para waterpolo. Então eu comprei ela muito gostosa, pesadinha, boa para educativos e tal. Eu comprei uma quantidade dessas bolas, comprei mais de 60, né? Que foi a quantidade de crianças que tinha. Só que nesse sábado do meu aniversário tinha 100. Eu falei, bom, agora a coisa explodiu. Eu vou ter que me virar bastante. A rapaziada abraçou de primeira mão essa situação e a gente começou a trabalhar ali. Então, a minha ideia era criar uma metodologia com a ferramenta futebol. O futebol sendo tema em todas as matérias que as crianças fossem estudar, entendeu? Desde a alfabetização até o término desse ensino fundamental. São vários atendimentos que a gente tem que fazer sem ter sequer ajuda de governo, e sim de você, quando você me ajuda, de pessoas. Eu tenho uma quantidade de amigos que me ajudam, fazem doações, né, de material, de coisa física, ou então mesmo de dinheiro,
e a gente tem comemoração dos aniversariantes do mês, a gente tem uma quantidade de coisas que a gente dá, a gente só dá. A gente só dá, a gente não quer nada em troca, a gente não quer nada de volta e ninguém recebe nada, nós somos um grupo de voluntários, é por isso que também a gente não pode ir ao pé da letra do projeto, né? Que as pessoas não são obrigadas. A gente tem, por dia, a gente tem em torno de 120 crianças, mas que a gente não consegue desenvolver a coisa ao pé da letra. Mais uma vez, parabéns aí pela atitude, pelo trabalho cristão, e que você sempre dentro do futebol priorizou o indivíduo para depois a gente priorizar os resultados. Uma grande vantagem do Valdemar, e aqui assim, não é porque ele é meu amigo, que subiu com o time do Náutico em 2011, mas são fatos que eu estou contando, não é questão de amizade. O Valdemar, ele tem defeitos também, claro, como todo mundo tem, e oportunidade de melhoria. Mas uma coisa importante que o Valdemar consegue é que o jogador na mão dele se melhora. O Valdemar trabalha muito fundamento. O Valdemar consegue buscar a qualificação que o atleta precisa ter. Trabalha muito a parte física, a gente vai falar um pouco disso, porque em 2011 eu vivenciei isso, a gente sequer tinha uma academia. O Valdemar fez uma programação junto com o Bona, que era o preparador físico do Náutico, tinha vindo do Corinthians, né? Que o Bona também nos ajudou muito, era o preparador. O Valdemar fez um programa de trabalho físico, onde evitou muita contusão, ele vai falar um pouco disso. Mas o que me chamava muita atenção é que, além da união do grupo, né, a gente criou realmente, foi criado por ele, a comissão técnica também, que tem, né, toda essa positividade, uma família. A força mental, que aí eu acho que é onde, Valdemar, o jogador argentino leva uma vantagem quando vai para a Europa, um pouco em cima do brasileiro, porque eles têm uma força mental muito forte na cabeça de dar certo. O Valdemar trabalha muito isso e a melhoria técnica de cada um. Então, Dema, já pulando um pouco a história, falar um pouco de 2011, onde você chegou, eu tinha acabado de perder um campeonato pernambucano, num jogo atípico, porque nós tínhamos o melhor time de Pernambuco. Em 2011, o nosso time tinha uma folha maior no Pernambucano e uma qualificação maior. Eu tinha mais opções de atletas. Tivemos que reduzir a folha, tivemos que ir para um desafio de equalizar também o elenco. Perdi alguns jogadores, porque fizemos um pernambucano bom, né? E aí trouxemos o Valdemar para dar jeito no negócio. E graças a Deus e ao trabalho dele, deu certo. Tivemos um acesso com tranquilidade, com muito trabalho, mas com tranquilidade, né? Porque o Náutico assumiu o G4 na 11ª rodada e fomos até o fim. Dema, fala um pouco desse desafio aí que foi 2011 para você, depois a gente volta para 2009, que foi sua primeira passagem, e que você sempre valorizando a base. Mas fala um pouquinho de 2011. Mas a gente teve coisas, sim, marcantes, né, da minha parte, né, que poucos acreditavam naquele time ou naquele grupo de trabalho que a gente tinha, já que ele foi sendo desmontado, né, depois da campanha que teve no Campeonato Pernambucano. E muito trabalho, e sem dinheiro, que é uma das coisas que você fala, que a última coisa que a gente precisa atender é o dinheiro, né? Primeiro precisa ter o trabalho, e isso aí foi a minha vida, porque mesmo em time grande que eu trabalhei, ou eu não recebi ou não tinha dinheiro para trabalhar, né? Em alguns times. E ali, na primeira partida que a gente teve, foi lá contra a Portuguesa em São Paulo, nós tomamos uma lapada lá, né, de 4 ou 5, não me lembro, 1-1, o Chiesa no banco, entrou depois, foi a oportunidade que eu tive de olhar o Chiesa jogando, oportunidade que eu tive de olhar o Rogerinho, né, e todo o pessoal, né, e já treinando bastante lá. Só que depois disso daí, eu tentei me encontrar com Deus de alguma forma, e ele me direcionou no aeroporto para livros. E eu comprei alguns livros no aeroporto para que me ajudasse. E eu fiquei afastado do grupo, comecei a ler.
tive uma noite terrível, e lendo, e me direcionando para aquilo que eu mais sabia fazer, que era trabalhar no futebol e cuidar de pessoas. Então, eu passei a cuidar do grupo, né, que não era um grupo difícil, não era mesmo, e a gente trabalhando bastante e mostrando para eles o melhor caminho, até mesmo junto com o Eduardo Ramos, que era a pessoa mais difícil do grupo, mas era uma pessoa muito doce e estava habituada com essas coisas de futebol que nem a gente vê hoje. Então, nós fomos desse jeito, cuidando muito de pessoas, fazendo com que você, a diretoria, a comissão técnica, pensasse sempre nos atletas, né? Pensasse sempre no clube, e, por último, que eles pensassem no dinheiro, que esse dinheiro viria. De uma forma ou de outra, ele viria, desde que a gente tivesse resultado, mesmo repetindo com esse grupo que as pessoas achavam fraco, né? E nós fomos conseguindo os resultados. Então, foi assim, aí o sucesso veio, a torcida abraçou o trabalho também, que foi muito importante, e teve uma passagem que eu não esqueço, eu estou aqui, eu já começo a me emocionar na hora que eu falo com vocês aí de Recife, foi quando a gente chegou no estádio, que a torcida abraçou de vez o grupo, o time, abraçou o ônibus do clube, a gente chegando no estádio, nos Aflitos, essa rua que eu esqueço o nome, né? Do estádio, e aí a torcida abraçou aquele ônibus e parou o ônibus, e gritando e cantando, muitas pessoas chorando dentro do ônibus, e aí nós fizemos um baita do jogo contra o Sport no nosso estádio, e aquilo ali eu nunca esqueci, porque mesmo no Flamengo, né, em outros lugares, a gente não teve essa emoção, a gente não sofreu essa emoção. Então foi basicamente isso daí, só tinha como dar certo, nunca poderia ter dado errado. Tivemos o artilheiro da competição, a segunda defesa, menos vazada, e por aí vai. E esse trabalho... Só um detalhe, se tu me permite, claro, que veio agora, foi a humildade da diretoria, principalmente por parte do presidente, né, de ele estar aceitando determinadas coisas, ele aceitava, né, e queria melhorar de qualquer jeito, mas para isso a pessoa precisa ter muita humildade, muita humildade. Isso é um caminho que a gente aprende, alguns seguem e poucos deixam isso de lado, né? Eu ia tocar nesse assunto, que foi o trabalho que teve no bastidores, no sentido de deixar o clube organizado, deixar o clube em dia, porque em 2011, torcedor, o presidente Birilo, que aí é a parte muito forte deles, né, da obrigação do presidente, não houve atraso salarial. Nós tínhamos uma folha enxuta, uma folha com muito sacrifício, mas houve um trabalho mesmo de resgate. E esse trabalho, né, o Náutico passou 2011, se você olhar direitinho, sem medo de errar, nós não temos nenhuma ação trabalhista de jogador referente a 2011. Né? Todo mundo foi pago direitinho, premiação, tudo. Mas, ô Dema, você tem várias passagens, você é campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, também num resgate de um clube gigante como o Flamengo, né, que você, nesse campeonato, você revelou muitos jogadores, né, Vinícius Pacheco, e entre eles, né, e você também teve muitos desafios lá com a direção, né, com o Kleber Leite, que eu estou no futebol há muito tempo, de estudar, pelo menos, e sempre achei aquele cidadão um pouco desequilibrado nas coisas dele, nas falas e nas atitudes. Que também queria que você falasse um pouco desse desafio que foi pegar aquele Flamengo lá, ter uma vitória histórica de vocês no Mineirão contra o Atlético Mineiro, o Atlético reforçado, campo cheio, e vocês chegaram ao campeonato da primeira Copa do Brasil que o Flamengo ganhou, foi na tua mão. Me fala um pouco dessa história. Eu não sei se foi a primeira Copa, Alexandre, eu não tenho certeza. Mas por você ter falado que você é um cara muito antenado, de repente foi mesmo. Mas ali é o que, para mim, é o que eu falei a respeito do presidente do Náutico, as pessoas precisam ter humildade para trabalhar, para aprender e para depois ensinar, entendeu? E no futebol até hoje, as pessoas, a humildade ela fica meio que deixada de lado, porque eu não vou até você, que é para você não vir a mim.
entendeu? Então, não abre meu coração para aceitar determinadas coisas, nem ensinamento, nem aprendizado, né? E por aí afora, uma quantidade de coisas. Mas ali, com eles, quando na minha primeira reunião, vamos encurtar, né? Na primeira reunião com eles, eles queriam mandar todo mundo embora, porque até hoje se pensa no futebol assim, né? De você contratar e contratar e contratar, e reforço, e reforço, e reforço. E eu já havia trabalhado com muitos em 2003, desde o goleiro até o Vinícius Pacheco, e, vamos mandar o goleiro embora. Eu falei, não vai, eu conheço o cara, deixa eu começar a trabalhar com ele para ver. Não, então, o segundo goleiro, que hoje é famoso, é um cara que está na imprensa aí muito forte, que é o Getúlio Vargas, então ele vai embora. Eu falei, também, esse aí que não vai mesmo, esse é novinho, pô, esse é prata do Flamengo, não pode ir embora. Então vai o treinador de goleiro embora. Eu falei, com poucos treinadores de goleiro, que eu já trabalhei em time grande pra caramba, agora poucos treinadores de goleiro eu vi igual. Então vamos ter calma, vamos começar a colocar um trabalho e vamos ver até onde a gente vai chegar. Mas desde a minha primeira reunião, a coisa no Flamengo continuava igual a 2000, que a minha primeira passagem no Flamengo foi em 2000. A mesma marca rasgada em 2003, ela estava rasgada nessa reunião, e um jogador muito importante deitado nessa maca. Eu falei para os diretores, isso aí não é possível, entendeu? Então você vê que o futebol ele veio a mudar muito a partir daí. Talvez eu tenha participado do início de mudança do futebol brasileiro, só que a gente também chegou em determinado lugar dessa modernidade, que eu acho que a gente está travado em determinadas coisas. Mas ali eu tive que tomar determinadas providências, valorizar aqueles jogadores da casa. Nós tínhamos perto, juntando os juniores, todo mundo, chegava em torno de 50 jogadores. E eu sempre falei isso, não tenho trato com empresários, não gosto de muita conversa com empresário, porque o meu compromisso é com o clube, é com o jogador de futebol, é com a diretoria, a parceria minha é com esses caras. Agora, se tiver que existir alguma parceria com o empresário, vai existir, mas vai jogar aquele que vai estar melhor, aquele que se dedica mais, aquele que tem determinadas lideranças dentro do grupo. Tivemos um apoio ótimo do Isaías Tinoco, que era o gerente de futebol na época, e também não pode deixar de falar da diretoria, que eles tiveram que dar o apoio, só que eles tinham determinados envolvimentos que eu não sou de acordo, e foi por isso que eu tive que sair do Flamengo, justamente porque eu batalhava contra. Para mim, para ter um jogador estrangeiro, você tem que olhar muito bem o que você tem dentro de casa. E foi assim, rapidamente, aí a Copa do Brasil que o Flamengo ganhou, né? Valdemar, você é adepto, como eu sou, que se trabalhe, que se desenvolva e que se pratique realmente toda essa mudança, esse trabalho no futebol. O que é que você está achando na nova onda que veio aí, que eu acho que tem que ficar, mas de que forma eu ainda não sei. O que é que você está achando dessa nova turma do análise de desempenho dentro dos clubes de futebol? Olha, Alexandre, a gente não pode abrir mão de jeito nenhum da modernidade, né? Hoje em dia tem até inteligência aí artificial que está dominando muitas coisas. Eu não sei onde esse futebol vai parar, né? E o futebol brasileiro ele ainda não se encontrou no futebol brasileiro, para mim, porque nós não estudamos o futebol brasileiro. Quando eu falo isso em todos os lugares. Estudar o futebol brasileiro. Estudar o futebol brasileiro. Então, a gente não estudou, mas essa função aí eu acho importantíssima e ela é capaz de auxiliar muito, né, o futebol para análise de jogos, de treinamento, de mercado, uma quantidade de coisas que eles podem fazer, mas o que você falou, o clube precisa criar o seu planejamento, o seu padrão, a sua maneira de ser, né, e não abrir mão de tantas coisas que ele tem dentro dele, né? Haja visto, eu posso falar, a gente falou de Flamengo, mas teve o Vasco, teve uma quantidade de clubes e lugares que a gente trabalhou, que não pode abrir mão daquele profissional, porque você tem a experiência prática, você tem a parte teórica, né? Então, eu acho que estão valorizando bastante essa experiência prática, colocando jogadores para serem capacitados e
se tornarem treinadores, só que de uma maneira muito rápida às vezes, né? E eu acho que nessa hora entra muito a experiência de bons profissionais, né? Mas eles precisam, porque eu trabalhei com o meu irmão nessa parte de análise de jogo. Quando eu comecei a trabalhar com ele do Fluminense, eu comecei a trabalhar nessa parte de jogo. Eu fazia um relatório de em torno de 10 páginas, não mais, com muitos desenhos e tal, né? E entregava toda a comissão técnica, a gente lia, estudava, falava antes de cada jogo, porque eu viajava, eu fazia o sentido contrário da delegação para observar os outros clubes, né? E durante os jogos, e também preleções que ele me colocasse para falar alguma coisa, as coisas eram muito rápidas, certas, porque a gente havia treinado, a gente havia conversado, a gente havia falado, e eu nunca era o dono da razão. A decisão final era sempre dele. Ele sempre tomava as decisões. E observações ao longo do jogo, de um jogo, que a gente sabe que ele é feito de muitos momentos, eu tentava, aqueles momentos, não ficar trocando tantas minúcias, tantas coisinhas pequenas, porque às vezes acaba confundindo, às vezes até o próprio jogador, né? Eu acho muito importante, a gente não deve abrir mão, né, de tantas coisas boas que essa profissão está trazendo para a gente de conhecimento, em várias situações, conforme eu falei anteriormente. Muito importante, sim, né, mas, final, tem que existir a decisão do treinador, tá bom? E outro aspecto também, não sei se você vai abordar isso daí, seria a parte da fisiologia, né? Que também cresceu muito dentro do treinamento, dentro do futebol, e não se deve abrir mão de jeito nenhum, só que as coisas precisam ser controladas e o treinador fazer as observações sempre dele, porque às vezes as pessoas querem colocar a mão de uma determinada forma, ou de alguma forma em alguma coisa, e não é por aí que a gente tem que atender às necessidades do treinador e aquele planejamento que o clube tem com relação ao time, à formação, uma quantidade de coisas que acontecem dentro do futebol. Mas, ô Valdemar, entrando ainda nessa parte de futebol, qual foi o maior desafio que você teve no futebol? Ou os maiores desafios, que às vezes não só tem um? Em lugar nenhum eu tive facilidade, não. Era falta de dinheiro, falta de material, eu tendo que ajudar a marcar campo, a carregar carrinho de areia, isso é verdade, tá? E as dificuldades sempre foram muitas. Nunca foi nada devagar, não. Até mesmo, você lembra aí no Náutico mesmo, era muito difícil, desde 2009 também, quando os jogadores abraçaram a causa também, a gente teve que fazer tantas coisas, os jogadores fizeram tantas coisas dentro do Náutico, para a gente ter um ambiente bom, um local bom para se tomar um café e por aí afora, né? Então, nunca peguei moleza, não. Que eu me lembre, moleza nunca tive, não. Entendeu? E sempre foi tudo com muita dificuldade. Certo. Então vamos aí a alguns assuntos que eu gostaria que o amigo esclarecesse. Primeiro, Valdemar, a gente tinha uma discussão que você nunca admitiu, mas você para mim é vascaíno. Qual é teu time, irmão? Qual é teu time de coração? Então, Alexandre, eu era vascaíno, a verdade é essa. Eu tenho ainda um carinho grande pelo Vasco, mas não torço mais conforme eu torcia, porque eu tive uma experiência muito ruim, né, com o diretor do Vasco, e a partir daí eu já vinha meio desacreditado com coisas que estavam acontecendo lá dentro, e aí eu achei que, como eu estava trabalhando em futebol, era bom eu me desprender disso um pouco, e ficar pensando tão somente no futebol. Mas eu entrei no Vasco com 14 anos, fui até os 17 anos, joguei porque queria jogar no Vasco, a minha intenção era jogar no Vasco, e então meu pai me levou 14 vezes até o treinador me colocar uma vez para treinar. Eu tinha um amor muito grande mesmo pelo Vasco, muito, muito grande, e eu tive que deixar de lado, porque eu passei a ver e enxergar, trabalhando em futebol, ver e enxergar determinadas coisas que aconteciam que não condiziam com aquela minha maneira de ser, o jeito de eu acreditar, apesar de jovem, né? De eu acreditar que eu teria um bom futuro, porque eu sei que eu teria problemas, eu sabia que eu teria problemas, né, futuros dentro do futebol.
Mas é isso. Então, eu não tenho assim, vou dizer que eu quero o mal do Vasco. Não, não quero. Mas aquela torcida eu deixei de ter e o Vasco está nesse caminho justamente porque eu enxerguei isso aí lá atrás. E eu falei, isso aí vai dar errado e não condiz com as coisas que eu vejo e quero para a minha vida. Então, a história é essa. Ô Dema, e me conta, vamos falar um pouco, o pessoal conhecer, né? Todo mundo associa você ao Oswaldo, seu irmão mais velho. E depois, mas ninguém conhece o Serginho, que foi quem na verdade jogava bola na tua família, né? É quem sabia jogar bola. Alexandre. Exato, jogava mesmo, que tanto é que foi o único que jogou profissionalmente. Apesar de o Oswaldo ter jogado o futebol de salão da época, né? Nas equipes de maioridade do Bangu, do Cassino Bangu, que eram ótimas equipes. Mas eu, aos 17 anos, eu fiz a opção de estudar, né? E passei a estudar bastante, e o Serginho é quem jogava bola mesmo. Apesar de que muitos falam, porque eu tive que fazer muitas adaptações nesse período curto meu dentro do futebol, então eu conheço legal cada posição que tem dentro de uma equipe, dentro de um campo de jogo, porque eu, por causa do meu tamanho, o treinador ia me passando para trás, né? Mas eu tinha sempre esse fator velocidade a meu favor, e até de zagueiro eu joguei, né? Joguei até muito bem. Certo, ok. Ô Dema, você teve, né, e começou como auxiliar, depois treinador, tudo. Você fez um excelente trabalho também no Figueirense. Me conta um pouco dessa história lá no Figueirense, tua vida em Santa Catarina. Sim, essa aí foi uma passagem muito interessante, muito boa até, né? Eu fui contratado para substituir o Adilson Batista, que foi meu jogador na seleção brasileira. E aí nós lá simplesmente conseguimos colocar, dando continuidade ao trabalho dele, evidentemente, e depois colocando aquilo que a gente achava importante dentro do futebol, até trocando jogadores de posição. Aí tem o Marquinhos Paraná aí, né, que é aí de Pernambuco, ele era o camisa 5, ele passou a ser o camisa 10, capitão da equipe, e graças a Deus foi jogar em outros lugares, conforme tantos daquela equipe foram. Mas o que aconteceu ali de importante é um número muito reduzido de jogadores que a gente tinha. A gente promovia os jogadores de juniores, que é o sub-20, né? E depois também nós tivemos 3 vice-artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2006, cada um somando 15 ou 16 gols, não tem exatamente na memória essa quantidade de gols, mas simplesmente esses 3 jogadores fizeram 45 gols. Aí você vê o que essa equipe produzia, né? E depois também, conforme sempre foi o meu jeito de valorizar a base, e tanto é que foi uma passagem muito interessante, muito legal, que nós tínhamos um jogador, era o Felipe Santana, que eu vi ele por acaso, ele com outro jogador também, ele era um zagueiro e um outro zagueiro também, treinando lá longe, num campo, que tinha vários campos lá dentro do CT do Figueirense nessa época. Eu vi eles treinando lá e fui lá saber por que eles estavam treinando sozinhos, né? E eles não foram para uma Copa Taça Belo Horizonte, com a equipe de juniores, e eu convoquei eles para passarem a treinar comigo. Acabou que os 2 jogaram nesse campeonato da Série A do Brasileiro, né? E quase passando a titular. No ano seguinte, esse Felipe Santana passou a titular e foi jogar na Alemanha, jogou um tempão por lá. Então, isso foi um fato assim, muito legal. Teve muitas passagens, muitas coisas legais dentro do Figueirense também, mas sempre valorizando os jogadores e treinando muito a eles, muito. Tá. E, Alexandre, a respeito esse interesse, né, do jogador argentino pelo futebol, eu acho que tem tudo a ver com a formação do atleta de futebol hoje em dia, apesar de que eu não sei bem o que está acontecendo dentro dos clubes, né? Mas eu sempre valorizei muito o jogador brasileiro. Sempre sou assim, meio que frontalmente contra
a participação de treinadores, porque vão se trazendo treinadores para cá, de qualquer nível, de qualquer coisa, e sem a gente moralizar também o que a gente tem de formação aqui. O cara não tem a nossa formação, mas pode trabalhar aqui porque ele vem com uma capacitação da Europa, da UEFA, por exemplo, e nós aqui, com a nossa capacitação, a gente não pode trabalhar por lá. Mas eu acho que tudo tem a ver com a formação, com a educação do brasileiro, porque, quer queira ou não, a nossa formação, a nossa educação, a nossa instrução é bem diferente da dos caras lá fora. E o interesse pelas coisas, né, porque você precisa se sobrepor a tantas coisas que o futebol vai botando na tua frente. E nós só queremos, de uma maneira ou de outra, né, a gente só está querendo o dinheiro, aparecer para o dinheiro. E aí a coisa fica difícil, porque você, ao invés de ser um profissional de futebol, você passa a ser um artista, você passa a se incomodar com o calção, com o cabelo, com as tatuagens. E antes eu falava que era o cordão, era o telefone, era tantas coisas que eu via nos meninos, e você tem que cortar isso, entendeu? Só que a formação dos caras, a nível de educação, lá o moleque sai da rua também, tudo bem, eles falam do futebol da rua, até na formação do próprio Cristiano Ronaldo. Mas você tem a parte de escola. Mas eu acho que isso aí a gente precisava ver e tocar uma mão muito forte a respeito da formação da gente, e inclusive até posso te colocar aí a respeito de centro de treinamento, porque os clubes têm 5, 6 campos, 4, 3, sei lá quantos campos de futebol, mas não atende a formação. Eu acho que se precisa atender a formação. Na década de 90, eu fui chamado pelo René Simões para ir à Jamaica para montar um centro de treinamento para ele. Só que ele tinha um espaço de um campo de futebol e tem que montar toda uma estrutura em torno disso, e ele queria um campo de futebol. Eu falei, não vai ser, não se trabalha com base assim, a minha maneira de enxergar é justamente outra. E eu tenho isso comigo, aliás, já passei para você, Alexandre, o que seria um centro de treinamento quando as crianças, o jovem, o adolescente deveria viver e conviver com várias situações de experiência, tanto de futsal, como de futebol de areia, como na grama, como no sintético, como no saibro, né? Dentro d'água também, com piscina. Então, seria uma formação dentro do clube, não especificamente, tão somente, quanto e colocando coisas, aspectos, detalhes do futebol ao longo da formação dessa criança, né? E nós estamos deixando de lado esse futebol brasileiro, essa essência. Não tem essa que nós somos nostálgicos, que nós somos isso ou aquilo, mas não. Eu queria estudar o futebol brasileiro com pessoas, eu queria que desenvolvesse o futebol brasileiro com pessoas que realmente gostam do futebol, que trabalham com o futebol, mas olhando para o futebol brasileiro antes de tudo, porque a gente está sofrendo uma influência muito grande e a gente está deixando o nosso de lado e está acontecendo o que está acontecendo. Os resultados eles estão vindo, não são favoráveis, e as críticas estão vindo de uma forma muito grave. E a gente está tendo que aceitar uma ingerência grande, né, de estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Daqui a pouco você já acha que já são não sei quantos estrangeiros que você pode colocar numa equipe, treinadores vindo com uma qualificação, mas sem conhecer o futebol brasileiro, sem conhecer a sua essência, sem conhecer a família brasileira. É tudo igual? Não, não é tudo igual, não, porque eu trabalhei fora e eu tive que me adaptar, trabalhei alguns anos fora, eu tive que me adaptar a tantas coisas que tem nos países por onde eu passei. E nós, brasileiros, teríamos que estudar muito, muito o que o Pelé fez, principalmente. O que era o Pelé? Como é que se jogava um futebol para frente? Como é que se jogava um futebol que dizem vertical, que para mim é frontal, é para frente, é reto, é agudo. Vertical para mim é outra coisa. Tá? E aí entra na parte da nomenclatura. Então, nossa formação ela tá meio que deteriorada. Ô Valdemar, na tua andança aí, né? São Paulo, Corinthians, Flamengo, você esteve fora do Brasil, fazendo projetos, não só para futebol, com melhoria de estrutura dos clubes. Me conta um pouco essa história. Então, Alexandre, você está me fazendo viajar no tempo e tantas lembranças não são bonitas, elas foram lindas. E as minhas passagens por fora
do país, elas foram importantes para mim também. Tive uma passagem que eu conceituo, acho que foi a mais importante para mim dentro do futebol, lá fora, que foi na Jamaica. Eu não me comportei diferente da Arábia Saudita, que eu tendo que ir a colônia, bairro, comunidade de beduínos para conversar com família, com dificuldade de árabe, de inglês, de tudo, e para puxar jogadores para dentro do campo. E na Jamaica também eles me respeitavam demais. Eu tinha o título lá de diretor técnico e as pessoas me respeitavam muito. Tudo que era feito ali, eu tinha todos os treinadores de todas as categorias eram os meus auxiliares e eles absorviam aquilo tudo. O trabalho foi muito bonito, comprando todos os materiais que eu queria para a formação, né, de jogadores, tanto no profissional e tanto até eu ajudava muito na equipe de sêniors, que eu jogava e chegava às 6h30, 7 horas da manhã, aos sábados nós tínhamos jogos, ou então tinha treinamento com a equipe de sênior, e eu ficava até quase 2 da tarde dentro do clube, treinando com as crianças, conversando com os treinadores, treinando com nossa equipe de juniores na época e treinando a equipe de profissionais. Me diz uma coisa, Dema, teve um episódio que você enfrentou, estava treinando num clube que teve na cidade, no país, tipo uma guerra civil, algo assim, ou... Então, Alexandre, foi uma passagem assim muito diferente, uma experiência muito forte na minha vida, né? E de todas as pessoas, todos os profissionais que trabalhavam no Catar, foi quando os Estados Unidos tomou o Kuwait da mão do Iraque, né? E acabou entrando por dentro do Iraque também, na guerra de 91, né? E a gente estava trabalhando no Catar, e aí fomos surpreendidos com essa guerra, né? Nós já tínhamos mandado as famílias voltarem para o Brasil, nós ficaríamos lá para cumprir o contrato, mas acabou que nós não pudemos dar continuidade, porque a guerra ela se tornou muito forte e lá no Catar era a base dos aviões, né, dos Estados Unidos. E ali caíram, me lembro, 2 mísseis, um no deserto, distante da gente, e o outro foi bem próximo. E quando a gente ouviu as sirenes tocando e tal, e o estrondo também, então foi uma coisa assim uma experiência, né, que a gente teve na vida, que foi difícil, foi muito difícil, e eu era o cara tinha o cara da comida, tinha o cara disso, tinha o cara daquilo outro, cada um dentro de um setor que você pudesse desenvolver melhor. Eu era o cara que lacrava as janelas, né? Porque tinha possibilidade de bomba química, a gente não tem experiência de nada, né? Então tinha que lacrar todos os buracos do apartamento onde nós ficamos, um grupo, né? Um grupo ficou num apartamento de um treinador e outro grupo ficou na casa do meu irmão, e no mesmo prédio moravam mais pessoas, e eu era o cara que tinha que vedar os buracos de ar-condicionado, de janela e tal, porque nós não tínhamos assim, não sabíamos o que uma bomba química poderia acontecer, né, de ruim para a gente. E depois também, o interessante foi a gente ver tanta fuligem, né, vindo do Kuwait para o Catar, que cobria os carros ficavam pretos, o ar muito, muito poluído, né? Os carros assim pretos era uma coisa assim que a gente nunca tinha visto, até que os catares lá, os diretores da gente, acharam por bem que a gente voltasse ao país e quando terminasse a guerra que a gente voltasse a trabalhar e desse continuidade. Então essa foi a experiência que eu tive com a guerra e foi muito difícil, foi bastante difícil mesmo. Diferente da vida da gente. Claro que é diferente. Um susto desse, um míssil caindo perto do cara, perto de onde vocês estavam, é bem diferente mesmo. Ô Valdemar, me diz uma coisa. Qual foi o jogador mais problemático que você trabalhou? Quando eu digo problemático, não é no sentido pejorativo, é no sentido que deu mais trabalho. Então, Alexandre, nós não encaramos só
os problemas normais do futebol, mas a gente sempre teve problema com os jogadores, né? Mas, graças a Deus, o jeito de eu sempre trabalhar e puxando sempre pelo melhor das pessoas, né? Aí no Náutico mesmo, eu tive uma passagem em 2009 com o Carlinhos Bala, que ele era um cara assim meio que afastado do grupo, por ele ser o baita jogador que era um baita de um jogador mesmo, e até mesmo ele fez um gol contra o Cruzeiro nos aflitos, que foi uma coisa espetacular. Mas ele tinha determinadas coisas que o grupo não aceitava. Então você tem que fazer uma reserva para esse cara, para conversar com ele, ajeitar ele, para ele que ele passe a participar do grupo de maneira simples e humilde, né? Então aconteceu com ele uma possibilidade que ele queria treinar com coisas que não fazem parte do uniforme de treinamento de futebol, e eu peguei a ele, conversei com ele com calma, né? Valorizei a ele, e eu acho que ele era o capitão da equipe até. E ele, como capitão da equipe, ele deveria dar esses exemplos e tal. E aí ele absorveu a situação, se colocou e passou a jogar muito mais do que jogava. E era um jogador importantíssimo para o Náutico, né? Então não é assim um jogador que criou caso, né? E o que cria caso, geralmente, de repente, você afasta, que foi o caso do atacante de 2011, o Meneghel, né? É Meneghel? Não lembro exatamente. É um atacante que o Chiesa entrou no lugar dele, e eu falei com ele que ele ia ficar afastado por um tempo, que a gente ia tentar ajeitar o treinamento dele, e ele tinha determinada liderança dentro do grupo e levava o grupo para um lado que eu não achava legal. E aí conversei com ele, só que ele veio grosseiramente me falar que ele foi o melhor da partida, o melhor do Náutico na partida, e que o empresário dele havia falado isso para ele. Eu falei, não, quem tem que achar não é o empresário, quem tem que achar sou eu, a minha comissão técnica e o clube. O empresário é outra coisa. E você precisa aceitar também a minha parte e o que a gente viu do jogo. Não, foi então tá bom. Eu vou conversar com a diretoria, ver o que a gente vai fazer contigo. E foi aí que o Chiesa passou a jogar e foi embora, né? E outros jogadores que tivessem também, eu nunca tive assim um problema brabo com o jogador. Tive, e a gente teve que afastar, no caso, o Alexandro em 2011, né, que foi um jogador que eu levei para vários lugares, porque ele tinha um estilo muito forte, até para fora do país, na Coreia ele foi, e ele estava, na época, muito bem no Náutico, e treinando bastante, mudando a cabeça direto, e eu recebendo críticas até da mulher dele, né? Aí ele infelizmente ele teve uma contusão no jogo que ele teria que entrar de cara, que nós tivemos várias modificações para fazer, um jogo em São Paulo, e ele logo no início do jogo ele chutou um toco do zagueiro adversário, e ele teve que ficar afastado. E aí era uma preocupação que eu sempre tive, que o jogador, quando entra no departamento médico por um motivo ou outro, a gente precisa ter critérios e ficar observando sempre, né? Porque às vezes ele descuida, né? E começa a ganhar peso, sei lá, umas coisas acontecem, e eu preocupado com ele, até que um dia ele fez umas besteiras, né, de me ligar de madrugada, e estava numa roda de samba e fazendo coisas muito erradas. Madrugada, me ligou 3 vezes, eu guardei essa ligação. No dia seguinte, eu tirei ele do grupo, né, falei que ia afastar ele. Nós não íamos dar uma justa causa nele, mas ele seria afastado e levaria o caso dele para a diretoria, até que ele foi embora do clube. E eu nunca mais tive acesso a ele numa outra oportunidade, mas aí já estava na igreja, já estava entregue à religião, né, se tornou um evangélico e tal, mas foi um jogador que criava os casos normais, e eu sempre dando pancada nele direto, né, porque esse rapaz, eu conhecia ele na praia em Cabo Frio, me falaram dele, e ele tinha certos hábitos e vícios. Passou a jogar no Cabo Frio e entrar, né? Ele era um de reservas assim, importantes para entrar nas partidas. Esteve até na final do Cabo Frio contra o Botafogo, em 2007. Né?
Nós chegamos à final aqui no Carioca, e aí ele jogou, foi contratado pelo Botafogo, foi tomar opção de lugar, mas aí sai de perto da gente e vai começando a aprender coisas que não são condizentes ao futebol, né? Coisas que são legais, que fazem com que o profissional cresça na vida. E aí eu levei esse cara para um lugar e outro, mas é sempre contornando, né? Sempre contornando e nunca achando que o cara fosse tão somente um mau elemento. Dava todas as oportunidades com a mão firme, o punho de Deus, que eu sempre falei, né? Da gente estar tentando ajudar as pessoas. Tive em todos os lugares que eu passei, a gente teve problema com um jogador, com outro, mas nada que fosse um mais extremo que o outro, não. Sempre são coisas normais de futebol, justamente por causa daquilo que a gente falou a respeito de formação, né? Tá bom? Muita gente não sabe, Valdemar. Torcedor, o Valdemar foi um dos que apostaram no Douglas Santos, lateral esquerdo. O futebol precisa de uma gestão profissional. Mas nós temos que lembrar que trabalhamos com seres humanos. E esse contato, esse convívio, esse respeito, manter a dignidade do indivíduo, isso é um papel fundamental para o sucesso. Então o Valdemar sempre fez muito isso, de atuar, conversar com as famílias, entender como o cara está, saber como é que está o casamento, saber como é que estão as coisas, o planejamento familiar, né? Quais são, porque todo mundo fala de jogador, mas, por exemplo, a esposa do jogador, ela tem uma vida sacrificada. Ela muda de cidade em cidade, ela não consegue ter um ciclo de amizade muito forte, a não ser com mulheres de outros jogadores. O jogador tem a folga dele, o lazer dele, quando todo mundo está recluso, ou seja, o jogador não sai final de semana. O jogador trabalha final de semana, ele joga final de semana. Então, na folga dele, geralmente pessoas comuns, como eu, como você, tá em casa, tá? É uma segunda, é uma terça-feira. Então, a vida do jogador também não é esse mar de rosas, como se fala. Quando ele acerta, é bem remunerada, não tenha dúvida. Mas tem suas dificuldades. E o Valdemar sempre se preocupou em trabalhar isso. E aí é que está um dos segredos, que era trazer o cara para a família, trazer o jogador, o atleta, para abraçar o grupo, né? Então, esse comprometimento vem também do trabalho que existia na parte emocional junto aos atletas. E aí você fortalece muito quem vem da base, se sente acolhido, se sente protegido e se sente empolgado em desenvolver o que ele já sabe, que é jogar bola, né? Então, se treina, se motiva, se empolga, se protege e dificilmente não vai ter resultado. Tem resultado sim, o resultado é positivo. Então sempre sou um defensor de uma situação profissional, de gestão e de comportamento, mas o lado humano jamais pode ser esquecido. Valdemar, e qual foi a parte, e aí você vai poder dizer, pode me xingar aí, pode falar, na nossa gestão em 2011 que eu te desapontei, que a gente teve estresse? Então, Alexandre, olha quem chegou aqui, quer te dar um tchau aí, te cumprimentar. Oi, tudo bem, Alexandre? Essa é a Carminha. Carminha, Alexandre. qual o lugar que você mais gostou, por onde você passou? Recife. Por quê? Eu gostei do povo de lá, da praia, da paz. Foi uma época muito boa. Ah, então tá bom. Tá legal, Alexandre? Essa é a parte da família aí. Então, Alexandre, aproveitando tantas coisas aí que você faz a gente passar, que a gente fez com o Náutico, fez no Náutico, fez pelo Náutico, essa parte da gente sempre cuidar dos jogadores e da família, a gente eu tive uma passagem, eu não lembro exatamente o nome do restaurante, né, que eu já citamos aí uma vez, mas era, acho que Ilha dos Navegantes, uma coisa assim. Então, os jogadores sempre se reuniam ali pós-jogo. E eu não ia, e eles me convidavam, eu não ia, eu convidava e não ia. Até que chegou um dia que eu falei para eles que teriam que ir todos e todos com as famílias, né? E aí que a gente passou a dominar esse restaurante de vez. Todos levavam, não só as mulheres, mas levavam os filhos, e
só coisas que faziam a gente crescer. Só coisas que faziam a gente crescer. Né? Que era mais uma ideia e ali a gente bebia, a gente comia e nunca se faltava com respeito, mas com muita brincadeira e muita consideração. Então, essa parte da gente estar trabalhando com o jogador, estar trabalhando com as pessoas, né? Os profissionais do Náutico, isso aí foi bastante importante para a conquista, né? Da passagem da Série B para a Série A, e que eu sempre fiquei muito satisfeito com isso. As pessoas abraçaram muito legal essa causa, e esse também, essa passagem é uma passagem muito bonita, né? Que os jogadores me deixavam muito à vontade e o respeito não deixava de rolar. Teve uma escapada nossa aí, meu. Tu tá esquecido uma escapada aí que depois tu ficou chateado. Náutico 2-1 lá no Goiás e a gente saiu e quando tu viu a gente já tava no mundo. Tu quase me mata, me engole. Pô, Alexandre, não pode! Digo, rapaz, a gente ganhou o jogo, matou o Goiás tá fora. Alexandre, então, você, que eu te falo, vou falar sempre, você fica lembrando coisas de passagens daí que foram muito legais. Essa daí talvez não tenha sido muito legal, mas a confiança que nós tínhamos uns nos outros, né? E eu em você, você em mim, e a gente passou por cima disso aí com facilidade, não por causa do resultado, mas tudo que contemplava o resultado, tudo que levava a gente a ter um resultado bom. E então a gente contornava, a gente conversava, né? Eu sempre gostei que os jogadores voltassem para o hotel, fizessem as refeições e que a gente desse também o espaço para eles, né? Para que eles tivessem o momento deles, para que eles saíssem e comemorassem. Mas ali a gente conversou e bateu um papo, conversamos com os jogadores também, e não por causa do resultado, mas a atmosfera que tinha, o que rolava entre a gente era muito mais importante do que isso, e que, aliás, isso ainda veio a fortalecer mais, que abriu uma oportunidade de eu passar algumas coisas para você, para os jogadores, e vocês para mim também. Então, só nos fortalecemos com isso, tá bom? O torcedor vai entender. O torcedor vai entender o seguinte: tem muito treinador que gosta de treinar à tarde, mas Valdemar de propósito treinar de manhã, logo cedo, 7h30, 8 horas. Mas o Valdemar, e o cara de tarde? Vai ficar sem fazer nada? Vai poder sair? Ele disse: não, Alexandre, depois desse treino aqui, ele vai dormir à tarde, porque no outro dia de manhã, cedo, tem pau de novo. Então os caras não conseguiam realmente relaxar. E aí foi quando a gente teve uma melhora significativa fisicamente. Eu me lembro lá, Valdemar, que lá no restaurante, quando a rapaziada do apoio ia, pedia lá, começava a comer, começava a beber, pronto, era tudo X9, entregava todo mundo. A gente sabia de tudo pelos caras, jogador que chegava, que não chegava. Morto, rapaz, era bom demais. Foi um ano mágico, um ano mágico. Mas, ô Dema, você na época, inclusive, eu me lembro, você sempre se identificou muito com o Recife, principalmente com o Náutico. Eu me lembro até que eu estava fora já, você continuou no clube em 2012, você teve um contrato muito grande, né, que o Vitória da Bahia lhe propôs para você ir para lá, tudo, e você terminou ficando no Náutico, até pela identificação com o clube. Isso eu achei muito legal da tua parte, até porque a torcida também se identificava muito com você. Claro, tudo na vida passa, o clube fica normal, mas muita gente aqui reconhece teu trabalho, teu valor, te admira pela dedicação, né? Nunca teve nenhum tipo de problema de comportamento nem nada da tua parte. Até para renovar teus contratos, sempre foi uma coisa muito transparente, muito clara, né? Conversa de 10, 15 minutos, sem nenhum problema. Então isso aqui é muito lembrado, sabe, Valdemar? O futebol pernambucano não é mais aquele que você conheceu, o futebol pernambucano decaiu. Trabalho, eu acho uma pena, porque quem viveu o que eu vivi, principalmente como torcedor na década de 80, e vendo alguns trabalhos que foram feitos aqui, não só você no Náutico, mas também outros treinadores que fizeram bons trabalhos, né, em outros clubes aqui. O Carlos Alberto Silva foi um excelente trabalho, tanto no Santa Cruz como no Sport. Né, o Eni Andrade fez aqui no Náutico, né, e outros treinadores que fizeram bons trabalhos aí. Né. Então hoje tá meio
o saldo está negativo. Alexandre, você se lembra bem dessa época, né? Bem, graças a Deus, isso foi uma lembrança muito forte nos corações da gente. Então, o treinamento pela manhã é aquele aspecto que às vezes as pessoas falam, fazem alguma correlação comigo e meu irmão, né? E com os treinadores, trabalhei com mais 2 treinadores, foi o René Simões e o Zé Mário, onde eu só aprendi com esses caras, e depois também com o meu irmão. Esse treinamento pela manhã, ele é muito satisfatório, muito melhor, porque você pode crescer, né, no tempo com o treinamento e você dá continuidade ao treinamento, conforme eu já falei anteriormente, para aqueles que não estão jogando, né, ou que não vão jogar. Então, e depois também eles teriam toda a parte da tarde para o descanso, né, fariam as 4 refeições necessárias que um atleta de futebol precisa no mínimo, né? E é por isso que a gente treinava de manhã. Agora, criava desagrado, que sempre criou, com imprensa, com diretores, né? Mas com os profissionais, todo mundo abraçava isso daí, dava tempo para o pessoal do apoio trabalhar ao longo da tarde, né? Não são muitas coisas a se preparar para o dia seguinte do futebol. E depois também aquilo que você falou da gente, do comportamento da gente quando em restaurante, né, do X9, eu acho que isso aí era uma relação de que acontecia da cobrança entre eles mesmos. Que não poderia, que eu contei o caso do Alexandre aí, né? Existia uma cobrança muito grande entre eles e um respeito muito grande que tinham com o Everton, que era o nosso capitão, de uma postura maravilhosa, uma pessoa que até hoje entra em contato comigo, do Marlon, que era outra pessoa muito importante, né? E o Ronaldo Alves e tantos outros, o Chiesa mesmo, Derlei era um cara espetacular e não tinha nada de entrega, não, era cobrança mesmo entre eles que existiam, porque chega um momento que o cara quer, não tem jeito, eu quero aquilo ali, isso vai acontecer, é o meu sonho, vou pensar forte em cima disso, né? Com humildade, com fé e amor, vai acontecer. Então, o que acontecia entre eles, né? E quando apareceu em 2012 a possibilidade da contratação por outro clube, que foi o Vitória, né? Eu tinha uma relação muito forte com o clube nessa época de 2011, 2012, muito forte mesmo. E o que eu falava sempre, o que eu falo até hoje, não me interessa o que vem por fora, eu não quero nada que vem por fora, eu quero o meu salário. O importante para mim é o meu salário. Eu não abro mão disso. Então, o que vier, eu vou cortar e eu não quero. E que vem bastante as ofertas. Então, eu não aceitava de jeito nenhum. Infelizmente, em 2009, aconteceu o inverso. Eu pedia para a direção assinar o meu contrato, fazer o meu contrato, mas eles parecem que tinham o hábito de esperar se o treinador ia dar certo ou não, para eles tomarem determinadas iniciativas, né? Só que nós tivemos 4, 5 vitórias e um empate, né? Mesmo jogando fora de casa, a gente virando jogos. E eu pedindo sempre para que confeccionasse o meu contrato, para que a gente assinasse o contrato, e nada disso acontecia. Eu pedia várias vezes, presidente, diretor de futebol, isso não acontecia. Até que aí veio uma oportunidade, e eu já sem opção, né? Já não tinha mais nada que falar com a diretoria, apesar de que nessa época, nesse dia, eu tomei a decisão de ir para o Atlético Paranaense, né? E aí quiseram fazer de tudo, com aumento de salário, uma porção de coisa, mas as pessoas não te valorizavam, não entendiam o que estava acontecendo e nem sabiam tão pouco onde o Náutico talvez pudesse chegar. E a desconfiança sempre foi muita. E as pessoas entendem muito de futebol, diretoria entende muito de futebol, imprensa entende muito de futebol, e a melhor coisa que tem, e o caminho que tem, é te denegrir, te jogar para baixo, isso aí é que dá manchete, coisa e tal. E foi um dia muito triste, que depois uma pessoa que eu vim ter um relacionamento muito grande, muito bom, uma pessoa muito importante para o Náutico, isso aconteceu na casa do seu Américo, né? Seu Américo Pereira, espero que ele esteja bem, toda aquela rapaziada que eu conheci lá no, vamos chamar de quintal dele, né? Que era sempre uma festa, era sempre vitória em 2011, depois que eu voltei para a segunda vez para o Náutico, na casa dele em 2009,
eu tive que comunicar à diretoria e a ele também, os jogadores, que eu estaria saindo, mas muito triste e muito decepcionado com o que me apresentaram em 2009, apesar de eu estar... Poxa, cara, a gente só tinha zagueiro, a gente não tinha lateral. A gente jogava com 4 zagueiros, e posição de zagueiro era composta a nossa defesa. Você vê que trabalho espetacular que acontecia. Tinha o Wagner na lateral direita, tinha um menino que era 4º zagueiro canhoto, ele jogava na lateral esquerda. Nós empatamos o jogo aí no Fluminense, justamente no lado onde esse rapaz iria jogar, e a diretoria do Náutico se meteu, criou um problema com esse rapaz, com o empresário, foi uma confusão muito grande. Nós tomamos um gol desse atacante Fred, né, o famoso Fred, entendeu? Só que o trabalho que acontecia, o que estava acontecendo ali, eles não absorviam de jeito nenhum, porque estavam acostumados àquela mesmice, àquela pequenice, àquela falta de profissionalismo que acontecia há tantos anos dentro do futebol, e aí não tinha jeito. O Náutico não era diferente. As propostas que vinham para mim de diretoria e tal, eram coisas que não dava para a gente nem estar falando tanto hoje. Foi uma pena que foi o momento que eu conheci o seu Américo Pereira, né? E depois, graças a Deus, eu voltei em 2011, conhecia ele muito melhor, a rapaziada dele, o quintal dele, as peladas que nós jogávamos, foi coisa muito importante, que favoreceu, que fortaleceu também a nossa ideia de 2011, 2012, tá? Então, essa parte é isso aí. Valdemar, nós estamos aí com mais de hora de programa, estamos chegando no final, e eu queria te passar a tua última fala. Você fala o que quiser, pergunta o que quiser, mas eu queria, ou tem algum assunto que você queira ainda falar, para a gente poder... Estamos chegando ao final do programa. Então, Alexandre, é uma pena a gente estar chegando ao final, que já tem tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, a gente se falando sempre por mensagem, acompanhando seus programas aqui, né? Eu estou aqui com a camisa do meu projeto, a galera do lado de cá, do meu projeto, e isso aí é uma coisa que eu prezo muito, tá? É o projeto Crie e Recrie, de Realengo. Essa é uma das camisas que a gente tem lá, e a gente sobrevive com doações, a gente faz muita rifa das doações que a gente recebe, de camisa de futebol, de bola, tem pessoas que ajudam muito, tá? Prazer grande demais falar contigo, você é a pessoa que tinha que estar no comando aí do Náutico, porque honestidade, respeito, vontade, consideração, você é uma pessoa que tem isso tudo, que eu tenho certeza que iria sempre agregar muito ao clube. Eu espero que o clube abrace aí as ideias que esse treinador, ou outro treinador que esteja aí, que tenha possibilidade também dele conversar com torcidas, de você talvez carregar esse cara para o podcast seu aí, para o seu programa, dar oportunidade a ele de fala, né? E também que tomara que o futebol pernambucano cresça muito, conforme aí do Nordeste, né, que eu também trabalhei em outros lugares, mas que cresça muito. Ele não está ruim, não. Ele não é ruim, ele pode estar ruim. Vive um momento de dificuldade, né? Mas que pode ser melhorado a partir do momento que se organize, que se planeje, que crie padrões, até mesmo de formação, né, para o clube, e que as pessoas entendam aquilo que você fala, que a última coisa que se deve pensar nesse momento de dificuldade é no dinheiro, né? Principalmente no momento de dificuldade. E as pessoas precisam ter muita entrega mesmo, porque a vida está muito difícil para todos nós, né? Queria eu que tudo acontecesse de bom para vocês aí, que vocês retomassem o caminho de vitória, de sucesso, não só o Náutico não, mas todos os clubes, né, que tivessem grandes pensamentos, grandes pessoas dentro dos clubes que quisessem realmente, que gostassem bastante do clube para que esse futebol aí transpareça, tá? E, no mais, muita saudade, abraço a todos, tá? Mesmo aqueles que me maltrataram em 2017, né, que foi a última vez que eu passei aí, sem entender o momento que o Náutico passava, né, as dificuldades que o Náutico tinha ali, e eu caí ali
tentando fazer coisas e não conseguir, não ia conseguir de jeito nenhum, mesmo com a tua ajuda, Alexandre, tá? Era um momento de muita dificuldade, e de lá para cá, infelizmente, o clube vem aí num declínio muito grande, mas eu, sinceramente, eu guardo muito mais coisas boas das amizades, das pessoas que conheci, das coisas que nós fizemos dentro do Náutico, o que eu pude trabalhar e conhecer pessoas tão boas. Por isso que eu falo que a saudade é muito grande e torço pelo sucesso de vocês aí. Tomara que dê tudo certo na vida de todos, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus, muito sucesso para vocês, na paz de Jesus Cristo, que lembre, com muita humildade, com muita fé e muito amor. Não vamos abrir mão disso não, tá bom? Um abraço grande a todos. Galera, chegamos ao fim de mais um programa Homem em Campo. Foi um prazer muito grande estar falando com um grande amigo meu, entendedor de futebol, Valdemar Lemos, famoso Dema. Agradeço a todos, fiquem com Deus e próximo programa, assuntos bem interessantes. Obrigado, abraço.